Olá, pessoal. Mais um trabalho aí pra gente. Vamos conversar hoje com uma pessoa que participou da NIT Comics. Eu falo sempre da NIT Comics, né? Que venham as próximas. E é Milena Pereira, autora. Vamos conversar com ela, saber como ela começou, o trabalho dela, os livros que ela tem e o futuro. O que reserva o futuro aí? Vamos conversar com ela? Vem comigo? Vamos lá? Pra já. E, pessoal, sempre lembrando aí, né? São 3 Cs, né? Curte, comente, compartilha. Se inscreve aí, ativa o sininho. E se puder contribuir aí com o nosso projeto aqui, Magílica, tem aí o nosso Pix na tela aí, tá bom? Vamos agora direto para ela, né? Milena, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, obrigada pelo convite. Tô muito Ah, honrada de estar aqui. bacana, bacana. Não, um dos critérios, né, foi olhar lá o Instagram, né? E aí eu vi, tem outras pessoas também, e trazer uma autora, daqui a pouco você vai explicar qual é o seu estilo, né? Uhum. É bom porque dá uma quebrada, né, na sequência de entrevistas, né? Ah, A legal. gente traz também pessoas aqui que são é, divulgadoras, críticos de livro, de quadrinho. Bacana. Se for uma pessoa que é responsável por produzir um evento como o Luiz, né? Sim. A gente já trouxe ele aqui. Então, assim, essa que é a ideia. Show. Entendeu? Legal. Agora, aproveitando, antes que a gente comece até, eu estava querendo falar contigo, eu estou precisando de um auxílio financeiro. Como é que eu Tá faço? tão difícil que a gente só pode chorar junto mesmo. Não tem como fazer outra coisa. Pelo menos a gente chora junto, né? Pelo menos tem uma companhia para chorar. Estou falando isso porque eu vi isso no Instagram dela, achei muito interessante ter gargalhado, assim. E É ainda de mais verdade, né? janeiro, fim de ano, início de ano, É, carnaval no meio do é. mês, né? Só chorando junto mesmo. Ai, amiga, estou precisando de uma ajuda financeira. Olha, você tá chorando, eu vou para aí. E é uma brincadeira porque, assim, eu sou pós-graduada em psicologia organizacional. Opa, vamos já se Então, apresenta. aí a gente faz essa brincadeira, essa jogada, né, de psicologia. Hoje em dia o psicólogo tá mais chorando junto do que É, ajudando também durante a situação, né, toda do nosso país, não só do país, né, do mundo. Então, sim, como psicólogo, a gente brinca, né? Vamos sim, chorar sim. junto. Aí entrou uma brincadeira na outra e saiu o videozinho. O pessoal gostou, né? Milena Pereira, Isso. você atua como psicóloga? Não, É a sua profissão? eu sou Fala o que você bacharel. quiser aí. Agora é contigo. Então, como profissional, né, estudado, eu sou bacharel em administração, tanto pública como privada. Minha colega. É isso aí, somos parceiros de É, profissão. é. E aí, e sou pós-graduada em psicologia organizacional, Ah, que bacana. já focada nessa área, né, das empresas. Então, eu atuo porque eu administro uma empresa de comércio exterior, com alguns funcionários, mas um pouco mais que 20. E aí você acaba sendo, sim, não é uma parte do Hum, RH, uma psicóloga, não naquela questão de atendimento, mas como lidar com a pessoa no dia a dia, né? Eu sempre disse, sempre acreditei que a organização, a base dela é as pessoas, né? É o conhecimento real do dia a dia, não as máquinas ou financeiro. Então você acaba, sim, de certa forma, botando isso em prática. Na verdade, eu fiz a psicologia vendo essa necessidade de você compreender cada pessoa como um indivíduo, né? E não olhar só como uma organização toda. Eu vi essa necessidade e aí fiz. Então, por isso que eu brinco bastante nesse quesito, porque eu acho que é legal. E hoje em dia as coisas estão tão sérias que a gente tem que dar uma distraída, né? Que temos que senão dar uma. não vai. E fora isso, né? No tempo livre, que quase não existe, a gente escreve. Livros de psicologia. Não, na Não, verdade, não, não. peraí, deixa eu adivinhar. Peraí. Então é livro de administração. Quem dera. Na verdade, eu sou bem cobrada para isso, né? Sério? Porque o meio, os administradores não gostam muito de escrever, né? É bem incrível isso. Então, o pessoal me cobra. Eu até tenho umas participações, alguns textos, mas não tenho um livro único para isso. Já escrevi sobre inteligência nas empresas, tal, mas Ah, que bacana. eu não tenho um livro único nessa questão, não. Participo, né? Escrevo alguns artigos. Eu tenho um artigo público, foi na época da faculdade, mas eu lancei na Universidade de Brasília, junto com o Ministério da Educação e da Defesa, sobre um projeto que eu fiz fora, né? Na época conhecido como Rondon, não sei se você já ouviu falar, mas eu participei. É mais ou menos um Médico Sem Fronteira, mas para os outros cursos, né? Sim. Participam vários, né? Desde professores, administradores,
engenheiros, enfim, assim, você mistura bem os conhecimentos e aí você vai para cidades que são escolhidas pelo governo, pelo Ministério da Defesa, que normalmente o Rondon é feito principalmente idealizado por eles, junto com o da Educação, que aí envolve as faculdades, né? E aí eles escolhem um estado, e aí esse estado que aceita, que passa por esse critério, as cidades que têm o IDH mais baixo de desenvolvimento, eles vão para atuar nesse sentido. Então, na faculdade eu passei por esse projeto, eu fui para Tocantins, bem no interior, entrada do Jalapão, mas não conhecia ainda o Jalapão, tenho vontade de ir. E fui. E foi bem bacana, porque eu atuei junto com aquelas pessoas que, assim, tem um negóciozinho dela, né? De interior, que é a costureirazinha, que todo mundo vai nela, aquele comérciozinho, a moça que faz o bolo, que todo mundo conversa, mas que não tem aquele plano de negócios, que não tem consciência de caixa. E a gente vai para dar essa noção para eles de como que isso pode ser realmente um negócio. Mas atuei também na área pública, né? Porque a minha graduação é a G-2. Então, eu trabalhei muito com o prefeito da cidade, a gente tem um apoio realmente, né? Porque é o Ministério da Defesa, né? Então, eles estão sempre muito com a gente. Então, eu atuei com o prefeito e aí eu escrevi um artigo sobre esse projeto, depois que eu acabei, e foi publicado na Universidade de Brasília. É o único que eu tenho, assim. Eu não sou muito fã realmente de escrever técnico. A minha parte é realmente a literatura. Mas tem. Se procurar, acha. Só para saber, quanto tempo passou por lá? É pequeno, hoje em dia é pequeno. Quando o Projeto Rondon começou, 50 e poucos anos atrás, as pessoas ficavam de 1 mês a 2. Assim, começou com a Universidade da PUC junto com a UERJ. Foi um projeto idealizado por eles. Hoje em dia, precisa do governo federal, investimento, acho que nos últimos 4 anos quase não teve. Agora, já está acontecendo, em janeiro está acontecendo, se eu não me engano, eu até vi, mas eu não vou saber te falar direitinho o estado. Eu fiquei 15 dias na cidade. Mas ao todo são de 20 a 25 dias, porque você vai viajar até esse lugar, às vezes você vai com a FAB, às vezes o Ministério te leva, eu fui normal, circular. Sim. Mas eu estava entre Tocantins e Rondônia, na Amazônia, na verdade. Na Amazônia foi pela FAB, porque bem na meio você atende as cidades ribeirinhas, que é bem legal. Mas eu já gerenciava uma outra escola, uma escola na época, aí meio do ano para mim era mais complicado. Início do ano, faculdade parada, eu consegui ir, né? Aí eu fui com um avião normal, e aí lá o Exército já te recebe e te leva para o quartel. Você fica num quartel da Marinha ou do Exército, acho que depende de quem está atuando naquele momento. Aí na cidade você fica 15 dias, com o apoio do Exército, que a gente chama de anjos, que é alguém do Exército que fica junto com você esse projeto todo. E aí, quando você volta, você ainda fica 1 dia ou 2 no quartel para poder voltar para a sua cidade. Mas você volta outra pessoa. Porque a outra realidade, nosso país é muito grande. E o que a gente passa aqui no Rio, a gente vê pobreza, vê essas coisas, mas você dorme no chão, você não vai para ter uma privacidade, você não vai para ficar num hotel 5 estrelas, né? Você dorme no chão de escolas públicas, ou no nosso caso, era uma casa que estava abandonada, assim, eles conseguiram dar uma restaurada e atenderam a gente. Você come junto com os professores, assim, você se envolve muito com a sociedade. É uma coisa muito bacana, assim, é meio difícil você voltar. E, assim, eu entrei em uns 2 dias num processo, assim, reflexivo muito grande, que eu ligava para os professores para falar se era normal. Porque eu não queria tomar banho de chuveiro quente, porque eu lembrava que as pessoas não tinham. Então, assim, é uma realidade você deitar na sua cama e saber que os outros não estão. Mudou você? Mudou, assim, eu sempre trabalhei com um projeto voluntário, mas esse projeto é um projeto que eu sempre indico, eu tenho... que eu fico brincando lá no meu trabalho, né? A gente tem uma galera que está fazendo faculdade ainda, e eu sempre falo, se você puder, vai, porque esses projetos são projetos que vão te fazer um profissional melhor, que vai fazer você ver os outros de uma outra forma, né? Sim. E também te faz uma pessoa melhor. Porque hoje em dia as pessoas têm uma facilidade, às vezes, muito grande aqui no Sul, no Sudeste, que não é real para o resto do Brasil. Lá não tem internet. A internet foi levada para atender a gente, assim. A grande parte era uma escola. Na escola tinha na intenção de inclusão social, mas de resto não tem como chegar, é muito longe. Você viaja 6 horas de Tocantins até essa cidade de ônibus. Então é bem complicado. As pessoas não têm esperança assim, de faculdade, dessas coisas assim. Parece que parou no tempo que você está voltando, sei. Mas é um aprendizado incrível, porque o que você não vê de tecnologia, desse desenvolvimento, você vê de humanidade. Porque hoje em dia a gente está perdendo muito aqui. Estão precisando bastante de humanidade. Então é bem bacana, assim, é um projeto bem legal. Aí, por ele, né, eu escrevi esse artigo, achei de importância a gente ter isso registrado.
E aí, logo em seguida, né, eu acabei escrevendo assim, com contato com os professores, participei de um artigo, mas aí já focado nas organizações privadas, em questão de desenvolvimento, inteligência, de ferramentas, né, que a gente utiliza na administração, que a administração adora as ferramentas e sempre é muito bom pra gente, né? E aí, mas eu também comecei a escrever meus livros na faculdade. Eu não escrevia desde criança, assim. Eu comecei a escrever para dar uma aliviada. Assim, eu vou falando uma coisa em cima da outra. Não, claro. Mas foi isso, assim, me ajudou bastante. Isso, me ajudou muito a escrever a literatura, né? Me ajudou porque me distraía. Eu fiz faculdade privada, mas por bolsa, de 100%. Sim. Então, eu tinha aquela cobrança de você manter nota, você tem umas regras para você não perder a bolsa, né? A cabeça tranquila, né? Você ficava tranquilo o tempo inteiro, né? E aí, para melhorar a situação, eu era gerente na verdade, era uma escola, depois abri mais duas, uma em São Gonçalo e outra aqui no centro de Niterói. Eu trabalhava ali em Santa Rosa e eu gerenciava essas escolas. Então, além da faculdade e as escolas, eu chegava em casa às 11 horas da noite, tinha que fazer os trabalhos da faculdade, ia dormir tarde e tinha que estar na faculdade às 7h30 da manhã. Então, escrever, todo mundo fala assim, como que você escreveu nesse meio tempo? É porque, sabe quando você tá com tanta coisa na cabeça, você não consegue desligar, não consegue dormir? Eu criava uma realidade paralela, eu criava as minhas histórias. Essas histórias conseguiam me desligar, me distrair para aquela loucura e eu conseguia depois ir dormir. Só depois que eu começava, assim, eu ia dormir. Aí surgiu, mas nunca imaginei publicar, né? Mas estão aí. Dessa vez eu acerto. São histórias de ficção científica. Não. O pessoal sempre tem alguma coisa para adivinhar, mas não é tão ficção, não. Na verdade, mais o dia a dia mesmo. Gente, eu tô sabendo, tá? É romance, o assunto, né, que ela desenvolve nos livros. E agora vamos perguntar para ela aqui o mais importante. Quando é que você conseguiu encontrar essa brecha? Você sempre gostou de romance? Eu tenho uma história... Nossa, a história da minha escrita é algo assim meio surreal, eu brinco, né? Que é algo que tinha que ser. Eu comecei a ler e escrever muito cedo, né? Com 5 para 6 anos eu já fazia isso. Eu venho de uma família que meu pai era porteiro, depois pedreiro, minha mãe diarista, e não tinha quem ficar comigo. E eu sou paulista, capital. Sou da capital de São Paulo. E aí não tinha minha mãe, meu pai, minha mãe do interior da Bahia, meu pai do interior de Pernambuco. Não tinha família para deixar a criança para ir trabalhar. Então, eu ficava de manhã na escola. Meu pai pegava tarde e noite, na verdade, meu tio, né, que era novo na época, veio morar com a minha mãe para tentar a sorte em São Paulo, como a grande maioria dos nordestinos. E aí ele pegava 2 horas no serviço. Então, meu tio me pegava na escola, me dava almoço e me levava com ele para o serviço, porque ele trabalhava no mesmo prédio que a minha mãe fazia as diárias. Apesar de ser diarista, minha mãe trabalhava todos os dias, de segunda a sexta. Cada dia em um apartamento diferente. Existiam patroas que me deixavam ficar no apartamento, não se importavam. Aí, naquela época, os apartamentos tinham quartinho de empregada. Então, eu podia ficar no quartinho de empregada. Tinha outros que não se sentiam tão à vontade, que é natural, né? Uma criança, enquanto a pessoa está limpando, não gostava tanto. Eu tinha 5, 6 anos, 7 anos. Aí, eu ficava com meu pai e com meu tio na portaria. A criança não tinha celular para ficar assistindo naquela época. Você não tinha o que fazer. Eu lia gibi. Tem hora que eu acho que era melhor até. Eu concordo plenamente. Ultimamente está me assustando o celular. O meu sobrinho tem 2 anos, ele já mexe em tudo. É chocante isso. Mas agora você tocou num assunto aí que é a minha praia, gibi. Sim, gibi. Eu sou apaixonada, assim, para ler. Não tenho... Eu já fui convidada umas 2 vezes para ser roteirista. Eu falei, gente, quem me dera, eu não tenho noção. Até já me ofereceram me dar dicas de como ser roteirista. E eu tô aceitando, tá? Eu tenho maior vontade. Mas eu nunca consegui, assim, imaginar uma história nesse sentido do quadrinho. Mas eu amava Maurício de Souza, né? Obviamente, naquela época a gente já não tinha tanto acesso, então era aquilo. E eu sempre fui muito cuidadosa com meus gibis, como a galera que gosta realmente de gibi, né? Então tinha na prateleira separado. O que era da Turma da Mônica era Magali, o que estava separado lá, o almanac. E eu guardava. E alguma das patroas da minha mãe via que eu gostava, sempre que eu chegava lá, já estava lá guardado para eu ler. E aí eu ficava lendo, era a minha diversão, ler o gibi, que foi ótimo para mim, porque desenvolveu a minha leitura, né? Desenvolveu a gramática, você aprende como escrever, você conhece palavras novas, né? Através da leitura você se desenvolve muito. É verdade.
foi o que me ajudou bastante, assim. Eu gosto dessa coisa da humanidade, a pessoa perceber, ver uma criança interessada e investir. Isso, o Magílica foi criado assim. É mesmo. E a minha filha dizia que a gente contava histórias para ela para dormir, a gente inventava. Então ela falou, agora eu vou criar as minhas. Isso já tem 8 anos, né? Que lindo. O Magílica já tem 8 anos. Isso é o que faz a diferença, né? Mas até então eu só lia. Aí na adolescência que eu passei a ler mais romances, né? Que é a parte que entra. Eu gostava muito de Pedro Bandeira, Fernando Pessoa, porque aí você já entra na parte do romance, realmente. Eu comecei a ler. Eu li Paulo Coelho também, mas aí já era uma leitura mais rebuscada, né? Uma coisa que não era tão mais o meu estilo, mas eu procurei conhecer de tudo um pouco. Sim. E eu gostava. Isso é muito sábio, isso. E eu gostava. Aí, já na fase adulta, aí, com os 25 anos, porque eu fui fazer faculdade muito tarde. Eu até fiz pré-vestibular, vestibular com 17 para 18 anos, foi quando eu me formei no ensino médio. Só que eu não existia computadores como a gente tem hoje a qualquer lugar, né? Eu tinha um acesso que eu fui trabalhar como voluntária no pré-vestibular. Era um pré-vestibular comunitário, você tinha poucas vagas. Eu consegui passar para essas vagas. E aí, quando eu acabei esse um ano, eu fui trabalhar como coordenadora. Eu fiz um ano todo do pré-vestibular, porque eu sempre estudei escola pública. Então, infelizmente, muito conteúdo não chega na escola pública. Verdade. E para fazer, naquela época, entregando a minha idade, naquela época você fazia um vestibular para cada faculdade. A UF tinha o seu vestibular, a UERJ ainda tem até hoje, na verdade. A UFRJ tinha. Então, você estudava focada naquele vestibular, para aquela banca, né, em específico. Na época, eu sonhava em fazer biologia, que tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu sonhava muito em fazer biologia, assim, porque eu gosto muito da natureza, dessa questão, né? Eu falava que você achava que isso aí ia ser minha vida. É o seu chamado. Né? Biologia marinha. Olha só a viagem. Meu assim, vou pra marinha, bacana, hein? Não sei o quê. Eu gosto muito. Eu tive um professor na faculdade que ele é formado em biologia e pós-graduado nessa parte, ele é, na verdade, formado em administração, como eu, mas ele fez uma pós em biologia, que ele trabalha com as empresas na questão do meio ambiente, na preservação dentro das empresas. E é uma questão muito importante hoje em dia. Mercado... E aí ele falou comigo, já que você sempre gostou, você poderia focar. Mas eu sei que é bem complicado, né? As pessoas, indústrias, atender essa parte ambiental, a gente trabalha com um meio muito complicado. Mas, assim, eu gostava. E aí eu acabei, depois que eu passei, né, acabei esse um ano, eu comecei a ajudar voluntariamente, porque eu via a necessidade de outras pessoas também poderem estar lá. Então eu fiz a inscrição lá, porque lá tinha um computador. Em casa eu não tinha nem internet, não tinha o celular como é hoje, né? E aí quando você olhava no Diário Oficial, se você passou, gente, estou entregando muito minha idade. Mas você comprava o Diário Oficial para saber se você passou no vestibular ou não. E aí eu comprei. Eu lembro direitinho, assim, eram 96 vagas para biologia na UERJ que eu fiz. E eu fiquei em 123. Opa! Aí eu falei assim, caraca, não passei, vou estudar, mas eu não tinha noção de como funcionavam as coisas, né? Aí, menos de uma semana, um amigo meu perguntou, você não falou como é que você foi na UERJ? Aí, quando eu falei os números, aí ele, garota, as pessoas desistem, porque elas fazem vários... Dá uma olhada. Quando eu fui dar uma olhada, eu tinha sido chamada e não compareci. Aí aquilo, assim, lógico, você se frustra, porque você se esforçou para passar. E perdeu a chance? Perdi a chance, teria que fazer vestibular de novo. Só que eu entendi que aquilo era só... procuro sempre ver as coisas de uma maneira boa. Sim. Então eu entendi, assim, que aquilo me mostrou que eu era capaz. Se eu quisesse, eu era capaz, porque eu passei. E que talvez não fosse aquele o momento. Então eu voltei a trabalhar, sempre trabalhei desde muito cedo, desde 14 anos trabalho. Voltei a focar e acabei meio que esquecendo a faculdade. Depois de um tempo, vida vai seguindo outros caminhos. Então, com 25, eu fiquei noiva, imaginei casar, uma outra visão, a gente foca em outras coisas. A vida não é só trabalho, não é só estudo, trabalho, né? E aí, uma amiga minha do ensino médio resolveu fazer contabilidade nessa faculdade, né? Que é pública, que é particular, muito bem conceituada, que é a Unilassalle, que foi onde eu estudei. Ela é francesa, na verdade, mas tem aqui em Niterói, né? Tem em Niterói e tem em Canoas, Rio Grande do Sul. E ela foi fazer contabilidade e ela me chamou. Ela, você sempre foi boa em matemática comigo, vamos fazer. Tem bolsa de 30%, só que eu fiz um semestre de contabilidade e eu odiava. Sempre falei isso. Porque eu achava que eu era muito privada, muito limitada na contabilidade. Você faz isso, é isso, você é presa a informações e tal. Eu não me sentia também. Mas eu conheci a administração através da contabilidade e me encantei pela administração. E aí eu parei a contabilidade.
Parei, assim, em julho, aí a julho para dezembro eu comecei a questionar a minha vida, realmente, o que eu estava seguindo. Tava noiva quase para casar e não tinha certeza se era isso que eu queria, terminei noivado. Meu Deus! Terminei, não é isso. E vida que segue. E aí eu comecei a viajar. Eu já estava, né? Eu já chefiava a secretaria do meu trabalho naquela época, do curso de idiomas. Então eu já estudava outros idiomas. E eu tinha essa visão de crescer. Para ele já estava tudo muito bom. Ele sempre me apoiou. Mas eu vi que ele não curtia eu fazer faculdade. Ele não curtia eu estar indo tão longe. Assim, a gente não estava mais na mesma vibe. Sim. E aí eu comecei a observá-lo mais e vi que não era o que eu queria, assim, pro resto da minha vida. Terminei aí, nesse ano que eu terminei em janeiro, eu fui 2 vezes pra Argentina. E aí eu comecei a ter uma outra visão. E na Argentina, eu sempre fã de livros, sempre fui leitora, eu comprei uns livros em espanhol para estudar melhor o espanhol, né? E lá as pessoas falavam para mim assim, nossa, você tem uma postura para falar, você tem o seu jeito, tenho certeza que você escreveria muito bem. E eu achei estranho as pessoas falarem de eu escrever, uma coisa não tinha muito a ver com a outra, né? Mas isso ficou na minha mente. Aí, logo no outro ano, eu ganhei essa bolsa de 100% para essa faculdade. Eu fiz o Enem, aí eu tirei uma nota muito boa para administração na UF, só que a UF era integral ou noturno e eu trabalhava nesses horários. E aí eu descobri que a faculdade me daria a bolsa de 100%. Eu concorri e ganhei. Eram 6 bolsas, eu fiquei com uma dessas 6 bolsas. Para mais de 200 vagas, assim. Aí comecei a fazer a administração e aí, logo, 2 meses depois que eu comecei a administração, eu fui promovida a gerente. E aí começou a loucura de você gerenciar uma empresa e fazer faculdade. Foi aí que eu corri para os livros, né? Não, 1 minuto só. Muita coisa, eu já percebi que, tirando lá mesmo aquela época lá da infância, né? Da turma da Mônica, do seu pai, do seu tio, da sua mãe, leva para lá, leva para cá. É um ritmo muito grande, assim. Isso é bom, porque eu estudei, gosto de idiomas, eu queria essa área, queria essa outra. Assim, eu vejo cada espaço assim, de tempo, você, até agora, pelo que eu vejo, assim, você está vivendo muito bem. Isso é um elogio, tá? Porque assim, porque muitos casos, né? Até aconselho aos jovens aí, né? Parem para pensar. Olha só, eu vou ler sobre isso, apesar que não. Sobre Paulo Coelho, apesar que não é meu estilo, mas eu vou ler para poder conhecer. Isso é muito importante. Né? Sim. É aquele negócio do remédio amargo, né? Eu sei que eu não gosto, mas eu vou tomar porque pode me fazer bem. Alguma coisa de bom você tirou ali do Paulo Coelho, com certeza. E de outros autores também, até do Fernando Pessoa. Sim. Então, assim, isso é importante experimentar, né? Isso aí, pô, parabéns. Isso aí que você está falando é um pensamento que eu desejo que assim, os jovens de hoje, principalmente, pensem. Experimentem, né? Assim, olha, lê sobre esse assunto, eu não gosto. Eu não gosto não é a resposta. Procura ler, pelo menos ver, depois você vai dizer mesmo que não gostou, né? E mais que isso, né? Eu acredito que isso me ajudou muito, assim, eu não escrevo poesia, por exemplo, né? Sim, mas lia Fernando Pessoa, né? Vinícius de Moraes. Na adolescência, eu até cheguei a escrever, porque assim, a escrita, que é aí que eu vou chegar ao porquê que eu comecei a escrever, a escrita para mim sempre foi uma fuga. Eu sou a filha mais velha, né? Vieram depois outras. Meus pais sempre nessa correria. Eu não tinha com quem conversar sobre o que passava na minha mente ou não. A minha mãe, muito nova, me deu um diário e incentivou. Antigamente as pessoas tinham, né? Diários. Aí ela escreve, tranca, é só para você, ninguém precisa ler, é algo seu. E aí, isso, naquela época, foi... Na adolescência, eu fazia músicas de brincadeira, aquela coisa que as pessoas sonham em... vou fazer parte de um grupo musical, não canto bem, já aviso logo. Mas existia essa brincadeira, né, com as amigas e tal, eu escrevia, e aí comecei a escrever algumas poesias. Minha mãe jogou tudo fora, porque era coisas que eu botava, não mostrava a ninguém. Foi tudo, quando a minha primeira editora soube, até falou assim, você não tem para botar entre um capítulo e outro um poema seu, alguma coisa, seria legal para os seus leitores. Eu não tenho, hoje em dia eu não escrevo mais. Os poemas como eu escrevia, né? Porque eu sempre achei algo muito simples, sabe? Algo meu. Mas lia Vinícius de Moraes, lia Fernando Pessoa. E eu acredito que isso me deu uma flexibilidade de entender, de ouvir pelo menos o outro. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que você tem que respeitar a minha opinião, mas eu não tenho nem que ouvir a sua. Exatamente. Entendeu? Eu penso assim, você tem que me respeitar porque eu sou diferente, porque eu sei o quê, mas eu não te respeito porque você é diferente de mim. Você só tem que engolir o que eu acho que é certo, eu falo do jeito que eu quiser falar, e se você não concordar é porque você é intolerante. Mas eu não parei nem para saber qual é a sua opinião. Mas o contrário não acontece, exatamente. Né? E eu acredito que assim,
ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. É. Então, quando eu ouço a sua opinião, eu leio sobre a sua opinião, eu posso discordar dela completamente. Mas agora eu sei como você pensa. E aí eu vou saber lidar melhor com você. Eu posso discordar de tudo, mas eu vou saber te respeitar, pelo menos. Se eu não te escuto, como é que eu vou te respeitar? Como é que eu vou saber o que está passando na sua cabeça? Às vezes uma atitude minha ou sua, de beber a água ou não beber a água, pode ser ofensiva para outra pessoa, mas a pessoa não sabe nem por que eu não estou bebendo água. Nem vai saber. Não vai saber porque ela não quer guardar pra perguntar. Ela só vai sair É. daqui e causar na internet que a autora foi lá fazer uma entrevista comigo, não bebeu nem minha água, nojenta. Nem bebeu minha água. E às vezes a pessoa está com problema de garganta, não está podendo beber aquela água e não para ouvir, entendeu? Então a gente vive num mundo muito assim. E eu acredito que essa leitura, por exemplo, Paulo Coelho, que é uma coisa que assim, eu não concordava no início, não entendia, porque eu era muito nova. Comecei a ler Paulo Coelho 11, 12 anos. Eu li Verônica Decide Morrer e eu parei no meio do caminho que eu ficava assim, gente, tô ficando louca igual a Verônica. Mas a ideia do Paulo Coelho é exatamente essa, te levar para a visão dela, o que é ela, o que tá passando na mente dela e depois, de uma forma geral, o que realmente tá ali, você definir. Mas eu parava assim, tô ficando doida, calma, não tô entendendo o que é real, o que não é real. Mas eu comecei a entender essa visão mais espírita, essa visão, eu sou evangélica, e eu comecei a entender como é que o espírita pensa. E eu comecei a respeitar aquilo, a ver como que não é tão radical como muitas pessoas pensam, que é totalmente diferente, é uma forma talvez só diferente de explicar uma questão, né? Como a gente estuda Platão. Platão, ele é considerado como o pai do espiritualismo, né? Mas existem muitos padres, né, que escreviam e que bebiam, vamos dizer assim, né, da fonte de Platão e que concordavam com o que Platão falava. Sim. Então você vê aí que você pode, sim, ouvir uma opinião, entendê-la e até fazer sentido para você, uma coisa que antes você achava que era totalmente o oposto seu. Eu conheci um padre que uma vez, numa situação, ele conversando, ele falou assim, o budismo pensa dessa forma, isso é positivo. Não sei. Ué, não pode? Claro que pode. Ele estava usando aquele pensamento que era bom para algo que podia ser aplicado para o crescimento interior do ser humano. Sim. Ultimamente, eu vi um padre falando sobre meditação. Eu posso fazer yoga? Um fiel perguntou. Ele falou, sim, pode. Mas a oração vem depois da yoga. Porque a yoga você está apenas colocando o seu interior em repouso. Em repouso. Mas já a oração não. A oração é uma comunicação Isso aí. Com Deus, né? Com o espiritual. Sim, hoje em dia a gente, graças a Deus, vê essa visão mais abrangente. Sim, eu tenho muitos amigos padres, assim, tenho muito esse contato, porque a minha faculdade, a Uni La Salle, ela é uma universidade católica, né? Então você começa a ter esse contato. E esse pré-vestibular que eu fiz antes, ele também ficava ali no Salesiano. Então eu tinha contato com as freiras, com os padres, com o pessoal. Sim. E eles todo mundo sabe, obviamente, que o padre ele tem uma riqueza de conhecimento muito grande, né? E muitas das vezes não só espiritual, né? Porque eles estudam bastante também. E hoje eu vejo muito deles tendo essa visão, entendendo também esse ângulo, né? Não só criticando, porque foi fases, né? Houve fases que a gente sabe que havia uma intolerância, mas hoje em dia a gente vê também isso, né? Graças a Deus, assim, as pessoas tendo algumas que buscam, né? Tendo essa visão, essa compreensão maior pelo outro. A gente sabe que no final a religião não é o que conta, né? É o que você é realmente, o que você faz, que vai fazer toda a diferença, né? Aí o assunto aí até mudar. Tá focando. Eu tenho muita coisa para dizer, mas não vai dar. Exatamente. Mas é bacana o que você está falando. E assim, o que nós estamos falando aqui, não estamos falando mal do Paulo Coelho, não. De ninguém. Não, ao contrário. Pelo contrário. É que ele me ajudou na muito. época, né, como você disse, você pensou assim, o que eu gostei foi da atitude. Eu vou ler, mesmo não me sentindo atraída, né, inicialmente, mas eu vou ler para poder ter a experiência de ler. É importante isso, né? Sim. Aí depois você vai tirar suas conclusões. Vai que anos depois aquilo até valeu mais para você. Sim, é isso que eu tô falando, assim. Ele me ajudou a compreender melhor toda essa visão, né? Que eu talvez não teria se eu não tivesse parado para ler. E ter uma curiosidade maior. Então, assim, a literatura, de uma forma geral, ela te ensina, né? Eu li uma vez, uma das frases que eu mais gosto é que o livro, ele te permite viajar sem sair do lugar. Conhecer outras culturas, conhecer outros lugares. E isso foi... O Paulo Coelho me ajudou muito nesse sentido. Fernando Pessoa me ajudou muito. A língua muito rebuscada do português, mas te ensina a se apaixonar por Portugal e se apaixonar pelo Brasil, né? A descrição que ele faz das paisagens. Então,
eu acho que, assim, independente, eu gosto de romance, mas vale a pena você ler outras coisas além disso, Sim. né? Tudo bem, você pode, obviamente, vai gostar mais de uma coisa do que de outra. Eu gosto muito de romance, mas eu sou apaixonada por aquela pitada de descoberta, né? De ter alguma coisa que pode ser, pode não ser no final. Quem será, tipo, quem é o assassino? Quem é a Ah, pessoa? sim, sim. Eu gosto muito disso. Então, meus livros, ele tem, romance. A base do meu livro é um romance, né? O Baldizon é um romance mais, assim, professor e aluna, né? O fundo é uma universidade, mas tem. Na verdade, você um tempo inteiro fica pensando se o Baldizon é realmente o professor, o que o Baldizon pode ser realmente. O nome do livro é Baldizon, o professor. Mas no meio do caminho você pergunta: esse cara é professor mesmo? O que esse cara tá fazendo aí? E a ideia é essa, assim. Eu tenho leitores que mandam mensagem, somente no Instagram, né? No privado, É. assim. Quem é o Baldizon? Assim, você só vai descobrir. Eu quero saber quem você acha que é o Baldizon. Aí as pessoas me mandam, eu já li cada teoria assim muito legal. Eu falei assim, caraca, eu podia ter explorado isso, cara. É. Essa ideia desse leitor foi incrível. Guarda isso daí pro Né? próximo, né? Aí eu assim, fico quieta, falei assim, se tiver. Porque agora o pessoal me pede muito Baldizon 2, né? Podia trabalhar essa ideia dessa pessoa, assim, Baldizon 2, porque foi bem legal. O Kalahara, que foi o último a ser lançado, eu lancei na Bienal de São Paulo, ele já é um romance empresarial. Já vem muito também, é um pouco da minha vivência, né? A administração, a empresa, mas eu escrevi na faculdade também, não escrevi agora. Essa pergunta até, o primeiro Baldizon foi na faculdade? Foi na faculdade. E Você nunca tinha escrito nada antes? Não, nunca tinha parado. Daquela sugestão que te deram, você deveria escrever Lá na Argentina. Foi uma Para sementinha. até para cá, o que aconteceu? Assim? Ficou aquela sementinha, né? Aquela ideia assim, você poderia escrever, eu gosto de escrever, só que eu sempre pensei assim, cara, para alguém escrever tem que ser formado em literatura, pós-graduado em não sei o quê, porque eu sempre achei muito incrível, né? Você ler um livro, você observar como que aquela pessoa estruturou aquilo ali. Assim, cara, eu não tenho condição nenhuma de escrever um livro, sempre me achei assim. Aí, daquele período para eu entrar na faculdade, foi mais ou menos um ano e meio, a 2 anos. E aí, quando eu passei e ganhei essa bolsa, eu já estava com uns 26 anos. E aí, como eu falei, assim que eu ganhei a bolsa, comecei a faculdade, eu fui promovida no emprego. Eu comecei a ler mais, como falei, essa necessidade de sair um pouco da realidade, porque senão eu não desligava do problema da faculdade, problema do trabalho, eu não conseguia desligar. Pois problemas em casa. O que eu vi é que você tem problemas em casa também? Quem não Ela tem, né? problemas em casa. No Quem meio não disso tem? tudo ainda tem. Você dorme quantas horas por dia? Desculpa perguntar. Hoje Eu não em ia dia- perguntar nada. Hoje em dia até tô dormindo melhor, assim, meia-noite e pouco eu já tô dormindo. 8 horas de sono? Aí Consegue as 8 consigo. horas de sono? Hoje consigo. É. Eu consigo deitar e apagar, graças a Deus. Assim, Porque eu não quero falar muito, mas houve uma época aí que me apareceu na minha mente 7 projetos. E 2 deles eu escrevi. Os outros ainda tá lá, mas tá de um jeito que, assim, sabe, arquivo tá guardadinho. arquivado, assim, Aham. zapeado do computador? Quando Sim. você abre aí, então você tem certeza. E um deles, assim, acordava, 2 horas da manhã, eu acordava e ia pro computador. Eu não tô escrevendo. Porque eu não aguentava, assim, eu precisava colocar para fora. Porque eu não tô escrevendo. Incomodou Porque muito. Quando a gente tá escrevendo, é isso. Minha vida é essa. É. Parecia tipo assim, acorda, vai lá. Eu escrevi, como eu falei, né? Eu escrevi na faculdade e aí eu lia. Aí eu comecei a ler um livro americano. Mas aí, da Argentina para cá, Foi isso você aí, ficou de com um essa ano e cabeça, meio, aí na faculdade é que veio. Na verdade, isso acho que ficou guardado, semeado em algum cantinho, mas eu nem lembrava, nem imaginava de escrever. Sim. Aí fui na faculdade, quando eu comecei o primeiro período, né? Logo 2 meses do primeiro período eu fui promovida. Eu tive uma professora na faculdade que a aula era textos empresariais. É um português, mas já é focado nos e-mails, na coisa mais formal, no comunicado, no que você trabalha no dia a dia de uma empresa, né? E aí, a primeira atividade dela é engraçada, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro da atividade que ela fez. Ela falou assim, quero uma folha em branco do seu caderno, você vai escrever um texto contando a história da sua vida com a leitura e a escrita. Com quantos anos você começou a escrever, a ler? Você gosta de ler, não gosta de ler? Eu quero essa ideia. Através desse texto, eu vou saber como que é a sua dificuldade de escrita, qual a sua dificuldade de botar sua ideia no papel. Eu quero analisar para saber como é que eu vou trabalhar com a turma. Foi uma coisa muito inteligente dela, na faculdade. E aí eu escrevi. Ela não dava nota nesse trabalho, ela só queria analisar a nossa escrita. Só que em cada um ela fez um comentário, uma dica. E no meu veio escrito assim, escreva um livro.
e me mande quando você publicar, eu quero ler. Aí eu li aquilo e falei assim, gente, não é a primeira, não é a segunda pessoa que me fala isso. Aí eu falei assim, nossa, mas era diferente. Era uma pessoa formada, pós-graduada, não sei o quê, que estava falando que eu poderia escrever um livro. É uma aprovação diferente do que você tinha antes de pessoas que gostam de ler, né? Aí eu ficava assim, eu fiquei com aquilo mais na cabeça, eu estava lendo nessa época, e eu estava lendo um livro de uma escritora americana que tinha começado a escrever num aplicativo chamado Wattpad. Quem gosta de romance, gosta dessas coisas, conhece. É um aplicativo público, qualquer pessoa pode chegar lá e colocar o livro dela, qualquer pessoa pode chegar lá e ler. Você não paga nada para ler, você não paga nada para divulgar. Mas são livros, assim, muito crus, como o meu era. Eu escrevia e ia postando. E eu ia postando, tipo, notinha de revista. Cada semana um capítulo. Quando dava, porque eu estava fazendo faculdade, trabalhando. Não dava muito. Mas eu baixei o aplicativo para ver se eu achava outros livros dela que tivesse à disposição ainda. Porque eu gostei do livro dela. E não achei. Só que eu fui vendo outras histórias e eu não conseguia gostar das outras histórias porque eram bem crus. Assim, tem adolescente de 12, 13 anos escrevendo. E aí ficava um texto assim que não te prendia. Aí, só que o aplicativo ele tem a ideia de trazer autores, né? A jogada do aplicativo é essa. Então, você lendo, fica surgindo mensagem, comece o seu livro, comece o seu livro. E esse comece o seu livro, na minha mente, vinha de todas aquelas outras pessoas antes. Aí eu falei assim, ok, se eu fosse escrever um livro, foi assim, de madrugada, meia-noite, 1h da manhã. Se eu fosse escrever um livro... Provocação tá demais. Como é que seria esse livro? Eu comecei a escrever um livro bem cru, né? Bem aquela coisa. Escrevi um capítulo. Ia deixar em rascunho. Só que a pessoa não sabia mexer no aplicativo, publicou. O livro apareceu como publicado. E eu entrei em desespero. Eu falei, gente, não fiz revisão, tá cheio de erros de português. Como é que eu... Só que não tinha o meu nome. Era um apelido que você colocava. Eu olhei no relógio, era 2h da manhã. Falei, olha, já estudei, já trabalhei. Já fiz os trabalhos na faculdade, escrevi isso aqui. Hoje eu não vou conseguir pensar em mais nada. Vou dormir, amanhã eu entro no aplicativo e apago. Com a cabeça mais fresca. Quando eu cheguei no outro dia para pagar, já tinha umas 2 leituras. E aí tinha uma pergunta, quando você continua? E eu, como leitora, não gostava de ficar sem começar um livro e não ter o resultado. Então, aquelas pessoas, eu pensei nela, são 2 pessoas que nunca vão me conhecer na vida, mas que não é justo ela terem lido um texto meu e ficar sem um final. E aquilo me incentivou a escrever. Ninguém sabia. Eu escrevia, a minha mãe em casa não sabia. Ninguém sabia que eu estava escrevendo, mas aquilo começou a me ajudar. E aí, desse primeiro livro, que eu nunca lancei, nenhum dos 2 é o primeiro livro. Ah, não? Pensei que fosse o... Nem o segundo, nem o terceiro. Na verdade, não. O Kalahara, que eu lancei agora, foi o 4º livro. Ele veio antes de Baldizon. Olha que loucura, né? Aí, eu escrevi esse livro. Só que quando eu acabei de escrever o primeiro livro, eu já tinha 300 leitores acompanhando. Esse você está falando? Esse que eu comecei lá de bobeira. Aplicativo, escrevendo no celular. Nossa. No celular. Aí já tinha 300 pessoas que me acompanhavam. E aí eu falei assim, cara, essa história tá rendendo, vai ficar um livro muito grande, eu vou escrever o número 2. Finalizei um, informei que ia fazer o 2. No 2 já tinha 800 pessoas lendo. Ah, então não tem jeito. Aí eu falei assim, cara, eu gosto, ninguém sabe que sou eu. Se tiver ruim, tiver bom, ninguém vai me criticar porque eu tô escrevendo. E isso tá me ajudando, tá me distraindo no dia a dia. Aí escrevi o 3º livro dessa história. Terceiro? O 3º livro. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei no 3º livro, eu já tinha assim, mais de 1.000 leituras por capítulo, porque eles têm a visualização por capítulo, e o pessoal comentava. Eu amava esse aplicativo, amo, tenho o perfil até hoje, porque eu tinha contato direto com meus leitores. Eles comentavam, e eu ria deles brigando com o personagem. Eu falei, gente, o personagem saiu da minha cabeça. Não existe. As pessoas brigavam com eles, internet né? É assim. Aí eu falei, ainda bem que o pessoal briga com o personagem e não comigo. O pessoal fala de filme, de personagem de filme como se fosse real. Real. Darth Vader não existe, tá? E isso foi, assim, um incentivo, né? Uma inspiração. E aí veio o Kalahara, que na época era só o meu assistente. Aí você... Aí o Kalahara eu decidi escrever. Falei assim, vou escrever um novo livro. Aí como ele assim, nasceu? Você não pode falar quem era? Não, sim. Ele, na verdade, o Kalahara, ele veio inspirado na época. Eu fiz uma pesquisa. Aí vem a administração. Como vem o nome, tudo? Eu agora fiquei curioso. A administração, ela influencia, assim, na minha escrita, tanto que Kalahara é um romance empresarial. Sim. Então, Kalahara, ele vem com pano de fundo do que eu imaginava um dia eu ser. Que é isso aqui. Eu imaginava, assim, eu vou estar administrando uma empresa. A Helena, que é a personagem principal de Kalahara,
que é escrito personagem feminina, os dois, Sim. e em primeira pessoa. Então, a Helena, ela conversa com os leitores, né? E isso faz esse pessoal... Meus leitores gostam muito disso. Eles falam que eles são amigos do personagem, né? Eles sabem o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. E aí, a Helena vem... Porque o meu nome, Milena, vem de minha Helena. Então, eu fiz meio que um pseudônimo, né, para Helena, para que eu conseguisse me comunicar com a Helena, né? Me visse um pouco na Helena. Então, a Helena, ela é administradora de uma empresa multinacional de petróleo e gás. E aí, porque é uma empresa grande, imaginei, né? Petróleo e gás é uma coisa que é muito difícil de falir. É uma coisa que vai ser grande para ela administrar, ela vai ter muita gente, vai ser uma empresa fechada, então ela vai ter esse problema de ser uma mulher na frente. Eu vou poder trabalhar essa crítica de uma mulher no poder, Sim. dessa visão. Não pode ignorar, né? Isso aí. E aí eu vou ter o assistente dela, que vai ser um cara totalmente ao contrário de todo mundo que espera dentro de uma empresa. E vai ser todo tatuado, todo não sei o quê. E na época, estavam saindo muitos livros baseados no Felipe Tito, que é um ator e modelo bem famoso, e ele é empresário. Então, o Felipe Tito era um personagem que era bom para essa figura desse cara que não é o que todo mundo espera. Projetor, né? Exatamente, dentro de uma empresa. Então, ele vai ser o oposto da Helena, porque a Milena é aquela pessoa que planeja, que organiza, uma administradora. E eu quero um assistente que vai confrontar ela naquelas questões do dia a dia como mulher, daquelas questões... Porque, óbvio, o romance tem que ter aquela atração física, aquela visão, mas que ele vai tentar trabalhar a personagem, desenvolver ela como pessoa, não só como profissional. Então, essa crítica, essa batida de frente de culturas diferentes. O Felipe, ele chega ao Brasil contratado pelos donos que moram na Itália, e a matriz fica na Itália. Eles trazem para assistir ela sem autorização dela, porque já tinha havido reuniões e a Helena nunca aceitou ter alguém auxiliando ela, porque ela achava que era muito arriscado ela confiar tarefas que ela tinha no dia a dia para um assistente, um vice-presidente direto. Ela tem o diretor de produção, o diretor de marketing, ela tem as pessoas focadas. Sim. Mas alguém para dividir a responsabilidade dela é difícil. E todo administrador tem essa dificuldade. Tinha um pouquinho daquele negócio dela querer provar também, que ela mulher, falou, né? Acho que não só mulher, né? Acho que todo administrador, ele tem essa questão de tipo assim, se eu controlo, vai sair certo. Se eu botar na mão de alguém, pode dar errado. O administrador tem esse problema, gente. Às vezes a pessoa acha que o chefe é chato, que o chefe não sei o quê, mas é porque é uma questão do administrador, você dominar tudo e ter a visão de tudo, né? Então, é um confronto você trabalhar isso, né? Mas isso eu estava na faculdade. Ela não estava sendo centralizadora, ela até tinha pessoas que tinham funções. Mas o principal tinha que ser com ela. A responsabilidade maior. A batuta tem que estar na mão dela. Na hora que... Tanto que, assim, primeiro capítulo da Helena, ela, com o leitor, ela fala assim, eu tenho tantos funcionários. Cada funcionário tem uma família, vamos botar uma esposa, um marido, 2 filhos. Então, olha quantas famílias, quantas vidas estão na minha mão. Para eu confiar um trabalho em uma pessoa que pode fazer errado e falir uma empresa, ou trazer um prejuízo. Uma pessoa que ficar sem receber o salário um mês afeta não só aquela pessoa, mas todas as pessoas que estão em volta. Então, ela questiona muito isso já logo no início de Kalahara, né? Sim, bacana. Kalahara, o nome Kalahara só veio agora, quando foi publicado. Antes, ele era só o meu assistente. Mas aí, quando eu fui republicar Baldizon, a gente trabalhou com um sobrenome do Baldizon, que já existia. Já existia. Quando eu escrevi o Baldizon, na verdade, quando eu escrevi o Baldizon, eu já fui atrás de um sobrenome forte. Mas quando eu lancei o Baldizon, também lancei como professor. Mais como um cargo, né, do que com um sobrenome. Mas aí a editora veio com essa ideia de colocar o sobrenome, fazer algo único. Porque quando o pessoal for procurar Kalahara, vai procurar só Kalahara. Sim. Não vai ter tantos. Se você procurar um assistente, você vai ter vários assistentes, né, como livro. E aí surgiu isso, do Kalahara, né, do assistente. Com 10 capítulos do assistente, a gente já estava eu estava já com 3, 4 mil leituras. Assim, ele bombou sem eu esperar, sem divulgar. Meu Instagram, ninguém sabia que eu escrevia. Meu Facebook, na época, ninguém sabia que eu era escritora. Minha família não sabia que eu era escritora. As pessoas que trabalhavam comigo em volta não tinham noção que Milena escrevia. E no aplicativo, eu já tinha tantos leitores assim. Minha diversão, minha distração era receber as mensagens deles. Peraí, quando nós estamos falando deles aqui, estamos falando deles no aplicativo? No aplicativo. Não físico ainda. Eu não sonhava, eu não assinava o livro. Os dois? Os dois. Eu não assinava, nem esse, nem aqueles 3 anteriores. Eu não assinava, ninguém sabia.
eu só botava Mille. Sim, Mille poderia sim. ser qualquer pessoa. E foi publicado quando, fisicamente? O Baldizon, ele foi publicado em 2018. Não, minto, 2019. Em Sim, 2018 comecei a conversar com a editora, em 2019, em abril, ele foi publicado não com essa capa e não como Baldizon, só sim. como professor. Kalahara foi publicado ano passado, 2022, Ah, que bacana. na Bienal de São Paulo. Aí, mas aí, com Kalahara, eu tinha Você vê, Kalahara, ele finalizou em 2016, eu lancei ele em 2022. Muito tempo depois. Porque até então eu não pensava em lançar um livro. Eu escrevia por Ainda hobby. não pensava? Eu não me via como escritora. Eu escrevia por hobby. Você não teve escolha, né? Não tive. E aí eu tinha pessoas que incentivavam, que me mandavam mensagem. Aí algumas pessoas, assim, o Kalahara, ele definiu a minha vida como autora. Não só pela quantidade de leitores, mas porque, assim, eu me lembro muito, assim, o nome dela é Ângela, mora em São Paulo. Eu me lembro que um dia eu estava escrevendo, aí tinha, assim, todo autor tem um bloqueio literário, né? Um bloqueio de escrita. O Kalahara, ele não me deu esse bloqueio de escrita, mas eu estava em época de prova, estava em vários problemas de trabalho, muitas situações. Eu fiquei mais de uma semana sem escrever, sem postar. E a galera já tinha um ritmo de pelo menos 2 vezes na semana ter um capítulo novo. E eles acompanhavam, tipo novela, tá esperando o capítulo. E aí uma leitora veio no meu privado do aplicativo e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo para você não ter postado essa semana. Nem a semana passada e ainda não postou essa semana. É assíduo mesmo. Mas eu queria te dizer que o seu livro me ajuda muito. Eu tenho uma filha doente que tá. A gente tem um home care em casa e eu vivo o dia e a noite do lado da cama da minha filha, porque ela pode sufocar, engasgar e morrer. Então, o que eu faço é ler quando eu não tô com a minha filha. E você me distrai. Então, não sei o que você está passando, mas não deixa de escrever. Aquilo me trouxe uma responsabilidade muito maior. Que eu não estava só escrevendo uma história por hobby. Eu estava impactando vidas, de alguma forma. E eu nunca imaginei isso, eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Mas aquela leitora no meio tinha uns 3.000 visualizações. Mas eu escrevia lembrando dela. Ela tá lá e ela tá me esperando. E esse capítulo vai ser engraçado, porque eu quero que ela ria desse capítulo. Eu quero que ela distraia. Nossa, que bacana! Isso fez, sabe, esse incentivo no Kalahara. O Kalahara, ele tem essa história comigo, assim, de eu ver que a minha escrita, de alguma forma, traria algo para alguém. E aí, quando eu finalizei Kalahara, eu já entrei em outro, né? Que eu, na verdade, nem lembro na sequência, assim. Falei, vou tentar, porque a galera já me acompanha, já tá esperando meus livros. E aí começou, porque esse aplicativo, o Wattpad, ele tem os melhores do ano. Só que ele tem muito livro lá, muitos escritores lá, não só no Brasil, como no mundo todo. E aí eu recebi, todos os autores recebem o chamado, né? Vai ter o prêmio do ano. Escreva o seu livro, mas tem regras. Aí o livro que eu tinha escrito naquele ano era o Kalahara, né? Que era o meu assistente. Era só você botar hashtag no livro, que o aplicativo indicava para os avaliadores. Eu botei a hashtag lá e deixei, esqueci. Porque a hashtag você bota um segundo e esqueci. Daqui a pouco, assim, uns 2 meses depois, eu recebo do aplicativo. Cara, o seu livro é uma joia escondida, vamos revelar para o mundo. Entre mais de 100.000 livros, o seu ficou entre os 10. Aí eu falei, quê? Entre os 10? Assim, você não ganhava dinheiro, você não ganhava nada. Mas você ganhou uma afirmação e aí o aplicativo começou a divulgar o Kalahara. Então, o Kalahara hoje ainda está lá como degustação, ele tem mais de 300.000 visualizações. Então, assim, aí eu falei assim, pô, tem um aplicativo, uma galera que confirma que a minha escrita é legal. Ai, mas mesmo assim eu não publiquei e não contei pra ninguém. E é por eles. Não eles. É a editora ou o aplicativo Exatamente. que decidiu não que é legal. Eu recebi, né? Depois que você ganha, você começa a receber propostas de editora, mas eu tinha muito medo, porque a gente ouve tanta coisa. Eu recebi uma proposta de Portugal. A gente quer lançar o seu livro aqui em Portugal. Eu falei, cara, eu não tô nem lá, como é que isso vai ser? Aí agradeci, falei que eu ia pensar, mas dispensei. Enfim, eu só lancei Baldizon, já estava pronto. Aí Baldizon eu escrevi, acho que 2017 para 2018. Então, quando essa amiga lá da Argentina voltou a morar no Brasil, que eu fui para lá, fiquei na casa dela, e ela brincou disso, uma das que brincou sobre escrever. Quando ela voltou para o Brasil, ela perguntou para mim assim, Milena, você não voltou, você não escreveu não? Você ainda não tomou vergonha na cara? Aí eu comentei, eu escrevo num aplicativo. Aí um amigo dela, ela é pintora, né? Artista reconhece artista, né? Aí ela falou, olha, eu vou lançar a minha galeria.
E aí a gente está fazendo um apoio, tem uma parceria com uma editora. E ela está procurando um livro para ser lançado nesse dia na minha galeria. Escreve o seu livro. Falei, não, eu não sou escritora, eu não tenho interesse nenhum de lançar meus livros. Meus livros estão lá para ajudar aquela galera que está lá a se distrair. É diferente de eu ir lançar um livro com pessoas que estudaram para isso, que planejam, porque eu escuto as pessoas falar, eu planejo a história antes de começar a escrever. Eu não planejo. A história começa a vir, eu vou com a questão de você acordar de madrugada. É. O Baldizon me acordava de madrugada. Vai escrever isso porque aconteceu isso. Eu falava que eu tinha esquizofrenia. Eu falei, gente, eu tô tendo... Não, a gente começa... eu tô começando a conversar com meus personagens. Tô maluca, vou ter que ir pro psicólogo. E aí eu descobri que não, que isso é do autor, né? Ele sonha, o personagem existe pra gente de verdade, né? E aí o Kalahara eu já tinha. Esse cara, o Baldizon eu não tinha. Eu não tinha um personagem pro Baldizon. O Baldizon, eu via na minha mente o rosto embaçado. Ele não existia real pra mim, assim. Ele falava, mas eu não conseguia ver o Baldizon. E a galera desse aplicativo me cobrava um rosto. Quem é Baldizon? A gente quer olhar pro Baldizon e saber. Eu falei assim, cara, escolhe vocês. Que experiência, hein? É. Tô me imaginando no lugar deles. Entendeu? Cara, escolhe vocês, porque eu não consigo. Aí eu fui, vi um ator. Falei, olha, pode ser esse ator. Aí o pessoal... tá legal, mas a gente sabe que não é ele. Eu falei assim, realmente não é ele. Mas deixa ele. Pelo menos vocês têm uma base, aí sente como seria mais ou menos ele. Mas ele eu não tenho em mente. Diferente do Felipe Tito, que ele já veio antes da história vir, né? O Felipe Tito já veio antes, para caracterizar. Mas o Baldizon não tinha. Eu acabei a história do Baldizon sem ter um Baldizon na minha mente. E isso era muito conflitante para mim. Eu sabia que ele existia, mas eu não conseguia imaginar o rosto dele, né? E aí, quando a editora quis lançar, ela me ligava, ela passou meu telefone para a editora. E era um concurso, e a editora, cara, não custa nada você mandar o seu livro. Ah, foi assim? Foi assim, e aí eu falei, aí eu no telefone falando, aí minha mãe sabia que eu escrevia, porque às vezes ela tava falando comigo e eu tava lá. Mãe, calma aí, que eu tô escrevendo. Ela ficava assim, e ela gostava, né, dessa ideia. E ela ouviu eu falando no telefone com a editora, falando que eu não tinha interesse de lançar. Aí minha mãe, quando eu desliguei o telefone, me deu a chamada. O livro tá pronto. Por que você não vai mandar? Eu sei, porque eu não quero lançar ela. Você vai mandar. Não tem história. Se eles não gostarem, não gostou, mas você vai mandar. E o livro era assim, o concurso eu não ia pagar nada para lançar o livro. E aí mandei. Aí quando eu mandei, a editora falou assim, cara, pelo que a editora obviamente foi procurar. E a editora conhece o Wattpad, claro, que eles procuram autores lá. Aí ele mandou para mim, ele falou, cara, você tem mais de 3, 4 livros com mais de 100 mil visualizações. Qualquer um que você me mandar, com certeza vai ser aprovado. Pergunta para os seus leitores qual livro eles gostariam de ter em mãos. E aí a galera em massa escolheu o Baldizon. Por isso o Baldizon foi o primeiro a ser lançado. E Baldizon, assim, a gente esgotou, fez, sei lá, quase 100 triagens. Só para refrescar a minha memória, foi o primeiro que você escreveu também, né? Não, Baldizon foi, sei lá, o quinto. Ele veio depois de Kalahara. Eu achava que Kalahara ia ser escolhido porque ganhou até um prêmio, mas não foi Baldizon. E aí a editora pra mim, como é que é o rosto do Baldizon pra gente fazer a capa? Começou. Falei, mas não tem o rosto do Baldizon, gente, eu não sei. Ele tá escondido de mim ainda, na minha mente ele tá escondido, mas eu imagino, ele assim escrevi, foi feito em desenho. O primeiro livro do Baldizon, a capa foi desenhada. E aí foi feito, um professor dando aula e tal. E aí as tiragens acabaram. A gente lançou em 2018, em abril, em dezembro não tinha mais. E eu recebia no Instagram, eu quero comprar o livro, eu recebia. E assim, eu ganhei tantas tiragens, a editora, tantas tiragens e tal. E a gente ganha tanto assim. Mas depois disso, a editora começou a querer colocar situações, porque o livro vendia, que eu não concordava. Porque, assim, queria vender o livro mais caro do que Harry Potter. Eu falei, cara, pé no chão, né? Ninguém nem sabe quem eu sou. Até hoje ninguém sabe quem eu sou. Imagina naquela época, porque eu não assinava os livros antes, então o pessoal não sabe quem eu sou. E eu não concordava, porque o meu leitor, sempre quis que o meu leitor tivesse, se pudesse, de graça. Então, você querer cobrar muito caro em cima do meu leitor, eu vou brigar com você. De novo, você não é aquela pessoa que está fabricando livro para vender. Você está contando histórias para pessoas. E encontrou mais de uma pessoa que se identifica com as suas histórias e você... E eu acho que é para elas que você está contando histórias. Elas. E eu não vou concordar que ninguém venha explorar o meu leitor. Jamais. É bacana ter um livro em casa, guardar, mas pô, esse aqui é meu preferido. Tal, exato. Agora, tá aí, ó. E aí foi isso, assim. Aí nessa época, a Serpentina estava começando a nascer.
que é a editora que eu tô agora. Sim. E a gente já tinha se conhecido de feiras, porque a minha primeira feira foi em São Francisco. Foi um amigo que me chamou, eu tava com os livros em casa. Aí ele, cara, vai vender seus livros, vamos pra feira. Mas não foi a Nit Comics, foi uma outra. E aí, quando eu fui, foi que eu comecei a conhecer a galera daqui de Niterói, São Gonçalo. E aí, logo em seguida, eu fui para ler. Quando eu fui para ler, eu conheci a outra que passou depois a ser a sócia da Serpentine, né? Conheci uma em Niterói, que é de São Gonçalo, e a outra na Ler, que foi no Rio. A Ler que você foi do Rio ou você teve Foi a alguma do Rio. de... Não, foi aquela que foi Foi na Biblioteca Nacional. Ah, então essa foi a primeira mesmo. Eu ainda não estava aí, não. Muito tempo. Aí lá eu conheci a outra. Aí elas falaram para mim, Milena, você é administradora e o nosso sonho é abrir uma editora. Você pode ajudar a gente? Eu, claro, cara, parceiro, Deus, cara. Ajudo vocês a oficializar isso, documentar isso, é assim, uma consultoria, né? Você precisa fazer isso, registrar, ter um CNPJ, vocês vão ter que emitir nota, não sei o quê. Ajudei as duas, porque a gente era amiga mesmo, de conversar. Sim. Aí veio pandemia, veio logo em seguida, né, essa questão, e veio a briga com a editora, que é a questão dos valores. Tava no meio da pandemia, foi julho de 2020. O pessoal enchendo o saco, ia para a rede social. Imagina, você como autora, ter o pessoal ir na rede social pedindo o teu livro e não teu livro para mandar para pessoa. Isso é muito complicado, né? Todo mundo em casa, né? Vou ler um livro, né? Quero ler um livro, quero ver o seu livro, eu quero físico. E aí, a editora já era minha amiga. Aí eu comentei com elas, assim, a gente leu o contrato, conversei. Só que eu não saí brigada com a editora. Eu sentei e falei, olha, eu não concordo com isso. A anterior. A anterior. Né? Aí eles falaram, aí ele também não queria ceder na questão dele, porque ele tem as questões dele também. Aí ele falou assim, Milena, a gente é super amigo, não vamos brigar. Eu abro mão, a gente a partir de agora acaba o contrato, ninguém paga multa pra ninguém, vamos continuar daqui pra frente assim. E aí eu falei, cara, aquilo assim, foi Deus, né? Você vê que Deus ele vai agindo muito na nossa vida. E aí eu concordei, tanto que a gente é amiga até hoje, conversa se tiver que conversar. Só que eu fiquei sem editora. Saí, acabou, não tem editora. Eu falei assim, vou dar um tempo, porque eu nunca pensei em ser autora, eu volto. Não continuava, não era porque tinha gente agora querendo comprar meu livro que eu quero ser a autora famosa. Não tinha essa questão. E aí, só que a Serpentine virou pra mim e falou assim, e aí, conseguiu resolver? Porque a gente era amiga. Amiga, você resolveu? Eu falei, resolvi, quebrei contrato. Ela, ótimo, então você manda agora o livro pra cá, que a gente vai lançar o Baldizão sem te cobrar nada. Que maravilha. Aí eu falei assim, mas como assim, gente? Não aí... pelo não cobrar nada, mas pelo incentivo. Entendeu? Sim, aí eu falei assim, não, aí ela já tinha lido o livro, né, na anterior. Não, amiga, Baldizão... Aí ela ficava assim, não, o professor não pode ficar escondido, não. Vamos lançar o livro. Vamos pra galera que tá... Porque elas também viram que tinha uma galera que já queria comprar. Sim. Né? Uma editora pequena, não fabricava tanto, então dava para atender aquela demanda. E isso me incentivou. Meus leitores não vão ficar sem o livro que eles queriam. Só que tem aquela regra. A editora anterior, tudo pertencia a ela. Então, você tem que começar do zero para uma nova capa, nova diagramação, nova revisão. Você tem que respeitar o trabalho da editora anterior. Você não pode trabalhar com o que era dela, né? E aí, elas refizeram tudo. Aí veio de novo a história. Quem é o Baldizão? A gente tem que botar a cara do Baldizão na capa. Nessa época, eu já seguia, na verdade, há muito tempo o Sidney Sampaio, em rede social. Só que era assim, o cara tava estourou com A Terra Prometida, a novela na Record, né? O 10 Mandamentos, aí ele foi o protagonista da Terra Prometida, todo mundo já conhecia ele. E assim, quando eu olhei, eu já segui ele nas redes sociais, falei assim, cara, quem realmente é ele? Quando eu olhei, falei assim, cara, é ele. Porque até eu não tinha associado ele ao Baldizão. Aí quando eu comentei com meus leitores, aí o pessoal, cara, sempre foi ele. Você só não dava o nome a ele, mas sempre foi ele e tal. Eu falei, realmente é ele. Aí eu falei para as meninas assim, olha, ele me responde em rede social, assim, às vezes eu comentava alguma coisa, ele é muito próximo dos fãs. Sim. Ele respondia tal, e ele fazia umas lives, e às vezes nas lives ele deixava o pessoal, num outro aplicativo, né? O pessoal subia para tirar um print com a foto com ele, dos fãs, de guardar, não sei o quê. E aí ele me respondia, eu ajudava a administração de um fã-clube dele, porque eu conhecia um pessoal que era fã dele, né? Eu administrava, ajudava assim, a organização com os fãs. E aí o pessoal, aí eu fui e falei, gente, eu vou lançar um novo livro tal, e a divulgação, né, a gente vai associar a imagem do Sidney, mas eu vou falar com ele antes, porque eu acho que é o justo, né? Por mais que a gente não vá usar a imagem dele diretamente, mas eu sei que meus fãs vão associar a ele. Aí a editora falou assim, Milena, se ele te responde, por que você não comenta para ele? Eu
como ele vai passar desapercebido ou não, mas pelo menos você colocou. Só que aí ele tava fazendo uma live. E aí os fãs começaram, Sidney, a Milena tem que falar com você na live dele, ao vivo. Aí ele apertou, que assim, você tava assistindo, ele apertava o botão, você subia direto, a câmera ligava e você subia direto pra live. Que eu gosto, né? Aí eu não falei, aí eu falei assim, não, depois eu falo contigo, porque é uma proposta, bem ou mal, uma proposta de trabalho. Você não vai ficar expondo isso, né, em live, assim, tal. E eu achava que era uma situação meio constrangedora, porque assim, você tá em live com um monte de fã, como é que você vai falar assim, olha, não tenho interesse, pra mim agora não dá. Fica meio complicado, né? Mais fácil você falar no particular. Aí ele, comigo tem isso não. Quando eu olhei, tá minha cara lá na live. Eu desesperada, já nervosa, falando com o homem, né? Falando ao vivo, não tinha como cortar, não sei o quê. Aí eu fui explicar, eu falei, olha, eu sou autora e o personagem é baseado em você. Aí ele, o que você quer? Que a gente marque agora pra fazer a capa? Onde que você quer? Aí eu falei assim... Cara, só vitória. Assim, eu olhei e fiquei em choque. E os fãs gritando, né? Caraca, eu não acredito, não sei o quê. E eu falei assim, mas como assim? Não, a gente tem que conversar valor, não sei o quê. Ele, você tá me ofendendo. Uau. Aí eu falei assim, mas Sidney, você trabalha com isso. Não é ofensa você trabalhar com isso. Caminho tava marcado aí. Aí ele falou assim pra mim, a cara é minha, eu boto onde eu quiser. E foi isso. O Sidney virou a capa do Baldzão, assim, que foi um marco. Eu falei, como uma autora... ter alguém realmente famoso como capa de um livro. E aí foi muito além, porque, assim, depois a gente fez fotos, assim. Essa foto já existia. Sei. E a gente estava no meio ainda da pandemia, a gente não conseguiu marcar para fazer. Então, ele conseguiu autorização. Ele pediu autorização para o fotógrafo. E o fotógrafo liberou a capa. Sim. Mas mais à frente a gente conseguiu se encontrar pessoalmente. Sim. E a gente fez algumas fotos do próprio livro. Já estava com o livro em mãos. A gente acabou fazendo algumas fotos, assim... Ah, que maneiro! Com ele segurando o livro, eu e ele, assim, como autor, até porque, né, meus livros são em primeira pessoa, então as pessoas sempre associaram a minha imagem à personagem, sabe? Então ele foi, além dele ser a capa, ele ainda acabou trazendo muito mais. Ele fez propaganda, na verdade, às vezes ele faz live. Ele faz live, ele fala sobre o livro, sabe? Eu brinquei esses dias, assim, vou fazer o Baldzão 2. Aí ele falou assim, vai me mandando para eu saber se eu faria isso realmente. Ele assumiu o Baldzão como para ele também. Então foi um negócio, assim, muito legal. E os fãs dele ficaram loucos, né? Tanto que, assim, hoje mesmo eu recebi mensagem. Eu quero o Baldzão, mas eu quero autografado por você e por ele. Aí a gente botou a capa oficial dentro. Falei, gente, eu não tenho esse contato. Gostaria eu, de toda semana, encontrar com ele. Mas não é mais assim. Já tem 2 anos que a gente não se vê. Sei. Né? E, óbvio, né? O homem totalmente ocupado. Com certeza. Vai fazer 2 anos agora, em maio, assim, que a gente já não se vê mais. Assim, eu não tenho como prometer um autógrafo dele. Né? Mas eu tenho... você vai estar com as fotos, você vai estar com a história e o reconhecimento. Aí... foi um estouro, assim, fui chamada para entrevista, tudo por causa dele também. Daí ele participou, ele entrou ao vivo, assim, online, uma entrevista, falou sobre ter sido a capa do livro. Foi algo, assim, que, assim, eu não imaginava ser autora. E aí você se vê nessa situação, sabe? De outros autores virem falar com você, assim, nossa, um dia eu quero conseguir chegar, assim, de uma coisa que você nem imaginava, né? Esse tipo de reconhecimento. Que foi muito bacana. Aí depois com Kalahara, o próprio Felipe Tito também chegou. A gente chegou a conversar. Foi muito engraçado, assim. Você escrever sobre eles, você nunca imagina que a pessoa vai nem saber que você escreveu sobre ele. E aí essa pessoa se vê como personagem e até aceitar ser a capa do livro, assim. É algo que você nunca vai imaginar na sua vida, né? O do Felipe Tito eu não falei com ele tão pessoalmente, porque ele, além de ator e modelo, ele tem mais de 10 empresas, né? Sim. Eu com uma só já fico louca, imagina. Ele é o personagem, ele é o personagem. Aí ele ficou super feliz, ele soube que ia ser lançado na Bienal de São Paulo, só que a gente tem, para lançar na Bienal de São Paulo, a gente tem que mandar informações para a Bienal de São Paulo, você tem que mandar para a gráfica antes, você tem que produzir, você tem uma equipe atrás de você aguardando. E a gente não conseguia parar para conversar, a gente não conseguia. Ele queria, obviamente, conhecer o livro, que ele tem que realmente ver o que é, porque poderia ser um conteúdo louco, né? Um preconceituoso, que ele não iria querer colocar o rosto dele, né? A gente tem maluco por todo lugar, né? E a gente não conseguiu conversar em relação a isso. A assessoria dele ficava, não, mas ele tem o interesse de ser... Aí eu fui e falei assim, olha, infelizmente a gente vai ter que trabalhar. E ele foi e falou assim, não, segue em frente, mas à frente a gente conversa para trabalhar melhor o projeto e tal. E aí, coincidência ou não, eu acho que tudo tem que ser, acontece como tem que ser. Também acho. O fotógrafo já que fez essas fotos minhas com o Sidney conhecia a capa do meu livro. E a capa do meu livro, esse rapaz, que tá aqui atrás também, o Felipe, o nome dele também é Felipe. Felipe Carrete.
E o Felipe Calahara. Tipo assim, parece muito que foi feito para esse Felipe também. Todo tatuado, e é modelo também. O Felipe é daqui de Niterói, mora no Barreto, aqui em Niterói, e a gente acabou fazendo. As fotos do Felipe, a gente já começou a trabalhar. O Lucas também, ele fez porque tem um outro personagem. Obviamente, né? A gente tem que questionar. Tem um loucão todo tatuado, tem que vir um cara certinho que a gente espera. Pra botar o equilíbrio. Né? Pra botar o equilíbrio e bater de frente. Então a gente fez as fotos, fez uns vídeos também na época do lançamento com eles, né? E já entra no livro, porque o pessoal já tem essa associação de ler os meus livros e ter o personagem para se basear. Tal. Agora já virou, já virou uma marca, assim, né? E aí acabou entrando acho que tem umas outras fotos aqui atrás, vou mostrar pra você. Eu com o Lucas, né? Que aí é o que a gente sabe que a pessoa acaba esperando. E o Lucas, ele tem aquela personalidade que todo mundo espera de administrador, enquanto o Felipe é o radical totalmente do contra do que você está esperando dentro de uma empresa, de uma administração. Então, acabou que, assim, o próprio Felipe, ele também se identificou com o personagem. Eu fiz umas alterações no texto antes de lançar, porque falava sobre tatuagens específicas do Felipe Tito. Sei. E aí, como o Felipe não era mais a capa, né? Era o Felipe Carretti, eu alterei. Fiz uma entrevista com o Felipe Carretti, no caso, né? O Felipe, a gente é muito amigo hoje, assim, de frequentar, conheço os pais dele, o filho dele, ele conhece minha família, até porque não mora em Niterói, né? Não tem como a gente não conhecer. Ovo, né? E aí a gente começou a conversar muito, aí eu perguntava qual é o significado dessa tatuagem no seu pescoço, qual é o significado, e comecei a adaptar o personagem a ele. E depois eu ainda fiz um personagem porque esse livro já estava estourado nas redes sociais, né? O pessoal já tinha lido ele online, porque ele já existia, ele estava já na Amazon antes da gente lançar. Então eu fiz a alteração do nome, botei o sobrenome do personagem para ficar compatível com Baldizon, que aí o pessoal já procura os meus livros nesse sentido do sobrenome mais forte, né? E aí também tinha a cara do personagem que o pessoal já espera dos meus livros. Então o Felipe... Eu escrevi um texto e mandei para o Felipe, para ele ler e me dizer se ele se via falando daquela forma. Escrevi um texto para o Paulo e mandei para o Lucas. E pedi para o Lucas adaptar, porque são textos escritos como primeiro lugar para um homem. Então é difícil para uma mulher fazer esse tipo de comparação, né? Sim. E aí eles deram o aval deles e tem, então, 2 capítulos extras no Calahara, que é falado pelo Felipe e pelo Lucas, no caso. Que é o Paulo, né? E veio foi assim, essa história louca, assim, acabou acontecendo. Físico, por enquanto, são só esses 2. E o que vem para o futuro aí? Eu tenho um outro livro que a galera me pede muito, que se chama A Profecia. A Profecia? A Profecia, ela é a cara da galera aqui. Porque a Profecia... Que galera? Da galera que curte fantasia, RPG, sim. Porque a Profecia, ela é já é totalmente... Tem um romance, óbvio, né? Porque é a minha veia. Mas ele já é mais fantasia. Sim. O personagem principal é o Arcanjo Miguel. Então, nossa, assim, eu falo com a galera me pede muito esse livro. Gosto porque muito. Esse livro já está... Também na Amazon, a galera tem esse acesso, assim, e aí a Serpentina tá louca para lançar ele, já me pede há muito tempo, porque a gente já tem ele tá, assim, se você abrir agora, ele tá entre os 100 primeiros, ele nunca fica abaixo dos 1000 mais lidos A Profecia. E ele não tá nem revisado na Amazon, ele tá lá cru, como eu fiz. Para lançar, eu pretendo fazer toda uma mudança e tal, só que aí eu fui pra Nit Comics, conheci toda essa galera aqui, que me fez ter uma outra visão da profecia, que eu acho que faz muito mais sentido a gente trabalhar da forma como são trabalhados os livros de fantasia. Eu acho que não... Porque, assim, eu já recebi proposta, até de modelos, assim, hoje em dia é engraçado, porque tem gente que é conhecida, que já fica brincando comigo, avisa para ela que eu quero ser a capa do próximo livro. Eu recebo A notícia correu. Porque é muito legal, assim, mas só que eu fico, gente, como que eu vou escolher um ator para ser um arcanjo? Não tem, porque ele não é o que todo mundo imagina de loirinho, de cabelo cacheado. Não é. O Miguel não é assim. Isso é o Gabriel. O Miguel, ele não é assim. Ele é um guerreiro. Ele tem todo um modelo diferente. Eu não consigo. E aí, eu não consigo lançar, porque não acho, que era a questão do Baldizon, né? Quando eu não achar
quem é realmente o Miguel, não vou. Aí lá na Nit Comics, né, conversando com todo mundo, a gente rodando, eu conheci a galera que desenha. Eu vi desenhos que são muito reais, que você olha para o desenho e você não sabe dizer se é uma fotografia passada para inteligência artificial ou se ele é um desenho, né? Sim. Então tem um rapaz que eu tô conversando já lá, que ele já começou a esboçar o desenho do Miguel, e aí talvez essa próxima vai vir nessa total realidade de... Vai fazer em desenho, então? Desenho. Ilustração. Possivelmente vai ser ilustração. No lugar, assim, há uma certa resistência até da galera minha que gosta de ter um famoso dando cara a cara. Mas a gente está pensando em vir ele transformar em uma saga, porque são 4... Ele e a personagem principal que é uma humana, uma mulher, uma humana, eles têm 4 tarefas para cumprir. Sim. Então, talvez a gente vai desenvolver isso em 4 livros no lugar de um só e fazer uma saga aí para a profecia. Olha, esse aí é interessante. O Arcanjo é uma personalidade forte, né? É uma figura que aí teve gente que já falou assim, vamos criar um RPG já da profecia. Sim. Aí eu, gente, como é que faz isso? Deixa isso que é a nossa praia e tal. Então, tá aí, quem sabe, a próxima vá para esse caminho aí. Eu tô empolgada, mas eu não sei nem começar a engatinhar no mundo de vocês. Não, isso aí você pode contar com a gente aí. Eu sou ilustrador, mas para fazer o Arcanjo Miguel... Chega a dar um negócio aqui. Exatamente. Todo mundo brinca comigo que é uma figura, né, muito forte, uma questão... Mas sem pressa também. Eu não estou pretendendo lançar ele esse ano, porque não está definido ainda. Eu já fiz 4 capas, já contratei 4 pessoas diferentes. Não só de ilustração, mas capas mesmo, né? E não uso nenhuma, assim, ainda não está de acordo. O que eu uso na Amazon foi algo que eu fiz. O que você precisar... Que é tão ruim. Bom, a gente já virou amigo aqui, tá? Com certeza. O que você precisar, você pode contar. A gente também tem aí a escola Lipe Dias. Lá eu fiz uma boa parte dos meus desenhos, aprendi a melhorar, né? Eu já desenhava desde 2 anos de idade. Então, na escola Lipe Dias, fica lá na Buenos Aires, número 23, centro da cidade do Rio de Janeiro. Ensina desenho, escultura, HQ, storyboard, animação, ilustração, animação em 2D e 3D. Uau. Dá uma olhadinha lá, aqui embaixo, o telefone, e dá uma olhada lá, o nosso parceiro ajuda muito aí. A gente dá um apoio para quem nos apoia também, né? Agora, então é isso, que o futuro é esse, essa aí é a profecia. Se Deus quiser, vem aí uma saga nessa área, assim, já está escrito também. Sim, a gente vai trabalhar só em detalhes, né? E eu acho que por ser essa fantasia, eu acho que a ideia de ilustração vai ser muito... Tem um campo, né, diferente aí pra gente trabalhar. Prepara o teu pessoal, que eu acho assim que tem muita coisa que tá para fazer, para que eles também aceitem e entendam, entendeu? Porque eu entendo como é que é isso. Aí chega uma hora que o público quer se tornar até dono das decisões. Sim. E o importante é o que está aqui. Você escolheu 2 nomes muito fortes. Isso é muito bom, assim, para o livro. Para mim, né? Isso chama atenção. Assim, cria uma interrogação, assim, na tua cabeça. E legal que você usou situações até que envolveram pessoas, né? E isso foi puxando para outras, assim. Poxa, muito... Eu acredito realmente. Era teu destino. Eu acho que é coisa que vem mesmo. E tem que ser. Você tentou sair e te puxava. Eu confesso que até hoje eu tento sair. Eu ontem recebi uma mensagem da esposa do meu pastor, né? Que eu botei um recado no grupo e ela falou assim, Milena, um recado no seu grupo e a gente vê que o seu dom é escrever. O que você vai lançar? Eu falei, olha, eu não tô querendo lançar nada agora. Tô trabalhando a ideia da profecia, mas porque a gente vai pra Bienal, né? Minha presença já tá confirmada agora na Bienal do Rio de Janeiro. Sim. Mas eu não tô pretendendo levar nada. Assim, a galera quer o Baldzão 2, que eu também já comecei, né, a trabalhar, mas eu tô parada por causa do trabalho, não tô conseguindo dar conta. Sim, imagino, E a profecia que já tá pronta, assim, mas a profecia eu acho que vai ter que ter um trabalho muito maior, porque eu acredito que realmente, por ser fantasia, você não consegue, por mais que você tenha um excelente estúdio, um profissional legal,
um modelo, você não vai conseguir trazer a realidade daquilo que você criou na sua mente. Sim. Que é um mundo diferente, né? É um personagem que vai estar na mente, não tem como você trazer aquilo para uma realidade. Por mais que você tente trazer a galera do computador atrás para botar uma asa, uma questão, não vai ficar como uma ilustração vai trazer o real ali. Então eu tenho muito receio em relação a isso, eu sei que a galera pede, mas calma. Mas acho que a ideia é essa, assim, acho que a galera da ilustração vai me ajudar muito mais do que o real, como é no caso deles, assim. Helena, você tem pessoas que você gostaria de agradecer? Você tem mais alguma coisa que você queira colocar? Uma mensagem sua? Fica à vontade. Agradeço a vocês pelo espaço, né? Sem dúvida, assim, é importantíssimo pra gente a gente ter... Ainda no Brasil, infelizmente, é muito fechada essas divulgações, né? De você não ter costas muito quentes, você acaba não tendo tanto espaço para você estar divulgando. Então, esses espaços são primordiais. E quem gosta, segue, né? Vem atrás para ver. Então, agradeço a vocês, assim, pelo espaço. Agradeço os leitores, porque foram e sempre serão vocês que sempre estão me inspirando a continuar. O apoio, o fã-clube. Eu tenho hoje fã-clubes e eu acho muito engraçado você ter fã-clube. Eu me vejo, assim, cara, a pessoa tão você comum. Tem fã-clube, olha. Eu tenho fã-clube no Instagram, né? Que é o Fãs da Mili e o Simplesmente Mili. Agradeço a galera que está sempre botando, às vezes nem eu apareço, mas eles estão lá postando por mim. Agradeço ao Sidney Sampaio e ao Felipe Carretti, né, por cederem o rosto, serem a capa dos livros e me darem um apoio, assim, por fora, muito grande. Tem a ideia, né, todo mundo sempre fala assim, quando que vai vir um filme, a série, é um sonho que a gente sabe que pra gente é quase impossível, mas a gente chegou até aqui. Então, se um dia acontecer, né, vai ser, claro, muito legal. E eu sempre espero que seja abertura de portas. Eu sempre falo isso, né? Que a gente pode ser o primeiro, mas que a gente deixe o caminho livre para que outros venham atrás e consigam capas, assim, com pessoas famosas, consigam unir as artes, né? Que é colocar um grande profissional do desenho num livro de romance, sair um pouco do que eles estão acostumados e do que a gente está acostumado e trazer pessoas que são famosas na televisão, são famosas no mundo da moda e trazer para a literatura também. Então, eu acho que mesclar isso é algo que só enriquece todo mundo, né? Então, eu agradeço a todo mundo que tem apoiado. A Serpentine, né? A editora que não deixou eu desistir lá atrás e que não tem deixado a gente desistir. Enfim, agradeço todo mundo, a família que sempre apoia aí, né? Sua mãe que falou, minha vai lá. Minha mãe que sempre empurra, sempre tá lá. Tava lá na Knit Comics, ela foi lá para ver, assim, minha família foi. Então, parece que não, mas a gente só consegue seguir porque essas pessoas, né, estão apoiando. A galera do meu trabalho que estão lá trabalhando enquanto eu vim aqui para dar a entrevista. Então, assim, são muitas coisas, né? Por trás de alguém sempre tem uma grande equipe. E eu tenho, assim, graças a Deus, posso falar os melhores, né? Tanto de fã, leitores, como a galera profissional que está aí para lançar são os melhores. E obrigado, espaço. Eu falei pra caramba, espero que não tenha atrapalhado aí. E obrigado a todos que ficaram, né, até agora aí. Olha, foi ótimo, foi, assim, enriquecedor. Se tivesse até mais tempo, a gente ficaria, porque ajudou até para mim mesmo, né? E muita coisa. Depois a gente vai até conversar sobre essa coisa da editora, mas achei bem... Agora, eu quero te dar um brinde aqui. Essa revista aqui é a nossa, que nós publicamos, é a única até agora. Vamos lançar mais uma aí, se Deus quiser. Eu vi lá na Knit Comics e não comprei, que bom. De brinde também vai te deixar aqui um marcador, um calendáriozinho de geladeira. A gente não ganha mais calendário hoje em dia, incrível, né? Eu tô pedindo um tempão lá no escritório, gente, amei. Muito obrigada, assim, tá bom. Demais, assim. E eu vou deixar também para vocês aqui os livros. Eu trouxe um que eu vou fazer questão de abrir, que quem escreve ele é uma das donas da editora. Olha. O trabalho, ela faz esses desenhos também e ela ficou apaixonada com a Knit Comics em ter um contato com vocês. O livro dela é esse, O Segador. Ela é do Rio, tá? Mas tá sempre aqui com a gente e ela escreve nesse sentido de fantasia. Ele é bem o Segador, gente, é bem para quem gosta de... Ele é um serial killer, já dou logo spoiler. Então, ele é o caipora. Então, ela traz como vocês que trabalham muito o folclore brasileiro, a cultura brasileira. Ela trabalha legal, então ela mandou o pôster para você conhecer um pouquinho também do dela, do desenho. Olha, podemos até... Depois eu passo o contato. Tá buscando parceria com a galera para estar trabalhando essas ideias do Segador aí. Então, vou deixar aqui para vocês os posters, né, pra gente estar trabalhando e os brindezinhos do Kalahari, assim, isso aqui é meu? É seu. Opa, obrigado. Tem o chaveirinho, tudo.
para vocês ir conhecerem mais, né? Isso é um Fora- bloquinho de anotações? Isso aí, tem o bloquinho, tem e os pôsteres, né? Do Olha. Kalahari e do Baldson. Na época que a galera comprou, assim, na pré-venda, gente, vinha, por isso que o pessoal me cobra Sim, muito, sim. vinha autografado, mas eu não tenho como ter o contato mais com eles digitais, Sei. mas é sempre bom ter aí com... E a minha bolsinha, que você viu, né? Porque eu gosto de... Eu sou, gente, muito detalhista, eu tenho minha bolsinha com... personalizada para os meus leitores, mas é mais para feira, né? Que a gente Sim, não consegue sim. mandar muito pelo correio, mas nas feiras eu sempre tô levando aí para vocês lembrarem. E a gente vai se falando, né? Porque a gente Ó, tem com muito assunto certeza, para não. conversar. Foi um Sempre prazer tá aí. mesmo, um prazer te conhecer, troca de experiência, assim, incrível, e saber que, pô, agora você vai para uma fantasia que não deixa de ter uma mensagem espiritual, com certeza. Sim, Deu tem. para ver que tudo você faz com muito carinho, profundidade e preocupado em fazer bem para alguém ali que está lendo. Isso aí. Isso é o mais importante, entendeu? Tem que ter um Foi recado. uma honra, um prazer te conhecer de verdade. Foi muito bom. E Eu gostei. que tiver mais lançamento aí, quem sabe no próximo ano aí a gente vai repetir essa entrevista e a gente por conversa favor. mais coisas. Por favor, porque eu me senti super à vontade. Falei até demais. É bom porque a gente se sente entre amigos, né? E estamos entre amigos, certeza. sim. A gente vai se ver mais. Nas feiras a gente se encontra, né? Isso, Sempre tomara. que puder Na aí. Lê, né? Vamos Sim, ver. logo aí, ali. Na Bienal também eu acredito que vocês devem estar aparecendo. Eu ainda não Se não, cheguei. vamos conversar para aparecer. Eu não porque cheguei, já tô lá. bem que eu gostaria. Não, eu acho que vale a pena. Vamos conversar, tem possibilidade. Já abro aí a ideia, hein, gente, da gente participar aí da Bienal do Rio. Pessoal, não é fácil, né? Como é bom a gente fazer amigos, né? E vamos aumentando aí. Milena Pereira, com certeza, um prazer te conhecer. Foi Muito obrigado, igualmente. tá? Estamos aí, pessoal. Vamos para a próxima agora. Em breve estaremos de volta. Um abraço. Milena Pereira.